Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu lerei até o versículo 43. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 ao versículo 43. Nós temos a história no meio desse texto que eu estarei usando para a meditação aqui na tarde, a história da cura de uma mulher enferma. Ela faz parte do contexto, mas não será o objeto da exposição da palavra. Nós focaremos na vida de Jairo e naquilo que acontece na família de Jairo. Porém, essa história da mulher também faz parte desse contexto. Então, nós leremos também. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguiu, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Meus irmãos, é fácil a gente falar sobre espera, é fácil a gente falar sobre milagres quando tudo vai bem conosco, não é verdade? Você chegar para alguém e de repente a pessoa está passando por algum momento de aflição, nós muitas vezes nos aproximamos das pessoas ou da pessoa e dizemos assim: olha, espera no Senhor, Deus é bom, confia no Senhor. Isso talvez seja fácil para nós, ou seja fácil para pessoas que não estejam passando pelo mesmo sofrimento. De certa forma, nós temos uma identificação com a dor do outro, nós conseguimos sentir alguma coisa, e quanto mais próximos nós somos da pessoa que está sofrendo, maior é a nossa identificação com o que a pessoa está passando. Entretanto, muitas vezes esse espere no Senhor, confie no Senhor, dependa do Senhor, se torna para nós apenas como um tipo de jargão, algo que
nós nem paramos para refletir sobre o sentido, sobre o significado, sobre a profundidade dessas afirmações, e de certa forma passamos a fazer isso à torta e à direita, como simplesmente sendo palavras que podem trazer algum tipo de consolo, algum tipo de conforto, ou até mesmo algum tipo de palavra mágica que possa mudar a mente da pessoa e de repente fazer com que a pessoa olhe para a vida, para toda circunstância com uma perspectiva diferente. De repente a gente até pense nisso. Entretanto, com Jesus não é assim. Nós percebemos em Hebreus, no capítulo 4 e também ali no capítulo 5, quando o autor aos Hebreus fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, ele expressa ali que o sacerdote no Antigo Testamento, até mesmo o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele oferecia sacrifício pelos pecados de alguém que trouxesse a sua causa diante dele, fizesse uma confissão, ou mesmo naqueles tempos de peregrinação, quando o povo afluía para o templo para ofertar por seus pecados, aquele sumo sacerdote, de certa forma, tinha compaixão daquelas pessoas. Mas Jesus, como sendo o nosso eterno e perfeito sumo sacerdote, ele se identifica conosco, não como qualquer ser humano possa se identificar, mas ele conhece profundamente a nossa dor, ele conhece profundamente as coisas que se passam no nosso coração, ele conhece profundamente tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que somos. Davi no Salmo 139, ele expressa que o Senhor sonda e conhece o coração. Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece-nos por inteiro, Ele escreveu cada um dos nossos dias, antes mesmo que qualquer deles estivesse ou viesse à existência. Deus nos conhece de forma profunda, irmãos. Deus não nos conhece de forma superficial. Deus não se relaciona conosco como alguém que se relaciona como por atacado, como um grupo de pessoas, como que julgando as pessoas por uma história única, mas Deus nos conhece de forma pessoal. Ele conhece a história de todos nós aqui de forma íntima e de forma pessoal. E Ele se identifica conosco. É maravilhoso pensar nisso, porque as nossas lágrimas ou as nossas alegrias, elas não passam desapercebidas diante de Deus. Deus conhece de fato o nosso coração. Aqui nessa narrativa de Marcos, assim como Lucas no capítulo 8, assim como Mateus também narra esse mesmo texto, nós percebemos aqui a história de um homem chamado Jairo. O texto descreve para nós que Jairo era um dos principais da sinagoga e até mesmo chefe da sinagoga, que provavelmente se localizava no Mar da Galileia, na parte mais ocidental do Mar da Galileia. Jesus estava vindo de uma visita que ele fez a 10 cidades do outro lado do mar, que alguns evangelistas chamam de Decápolis, mas Decápolis não é uma cidade, é um conjunto de cidades, são 10 cidades, e Jesus vem daquela banda do mar, e quando ele ainda está no barco, ali falando, Jairo se aproxima de Jesus. E talvez fosse para nós simples pensar que um homem pudesse se aproximar do Senhor Jesus e fazer um pedido a Ele. Afinal de contas, a história de Jesus já corria por toda aquela região. A história sobre Jesus, sobre os milagres de Jesus, elas já percorriam aquelas regiões. A fama de Jesus antecedia a pessoa do próprio Jesus. As pessoas já conheciam sobre Jesus, sobre os seus milagres, sobre as suas palavras. As pessoas já tinham conhecimento e não era diferente com Jairo. Entretanto, irmãos, Jairo era um dos principais da sinagoga, era o chefe da sinagoga. E isso trazia sobre Jairo um peso muito grande, porque para ir até Jesus, Jairo estava abrindo mão do seu orgulho e da sua reputação. Jairo não era qualquer pessoa, mas Jairo fazia parte de um grupo religioso que de certa forma olhava para Jesus de um modo completamente diferente. Eles não queriam um relacionamento com Cristo, eles não queriam de alguma forma conhecer a Cristo, mas grupos como, por exemplo, os fariseus, que participavam e que eram pessoas tidas como os doutores da lei, os mais instruídos na palavra, eles perseguiam Jesus. Eles tentavam fazer algum tipo de pegadinha com Jesus, para que Jesus caísse, para que tivessem razões para acusar Jesus. Eles não queriam um relacionamento com Cristo. Eles, por todo o conhecimento que tinham, de alguma forma,
eles olhavam para Jesus como alguém que era um anátema, como era alguém maldito, como alguém que não deveria falar as coisas que ele falava, se intitular como ele se intitulava, como o grande eu sou, como alguém que toma para si as prerrogativas do próprio Deus. Então aqueles homens observavam Jesus como um tipo de herege e queriam de alguma forma extirpar Jesus ali da caminhada dentro dos judeus, ou na presença dos judeus. Jairo era chefe de uma sinagoga. Jairo era um homem que, para ser chefe de uma sinagoga, provavelmente era um homem zeloso no que diz respeito à lei, à palavra de Deus. E talvez fizesse parte desse grupo, mas Jairo vence o seu próprio coração. Ele vence o seu coração. Ele tem uma causa diante dele que empurra ele, que impõe a ele, que vença o seu próprio orgulho, que vença o seu eu, que vença de alguma forma tudo aquilo que se apresenta como uma barreira diante dele, para que ele de alguma forma não se aproxime de Cristo. Jairo vence tudo isso, mas Jairo vence também a opinião dos outros, porque sendo chefe da sinagoga, com certeza aqueles que frequentavam a sinagoga, aqueles outros judeus, até mesmo fariseus, olhariam para Jairo agora de uma forma diferente. Como é que o chefe da sinagoga se submete a chegar à presença de Jesus, a se lançar aos pés de Jesus e a suplicar a Jesus quem ele pensa que é? Na verdade, talvez até nós tivéssemos ele sobre uma estima que ele não possui. Nós estimássemos ele muito mais do que de fato ele é. Talvez nós olhássemos para ele e pensássemos que ele conhecesse muito mais de teologia, e na verdade ele é um fraco na Bíblia. Olha só o que ele está fazendo, ele está ajoelhado aos pés de quem? Desse homem que se diz ser o filho de Deus, que executa coisas pelo poder de Beelzebu. Quem Jairo pensa que é? E Jairo vence tudo isso. Ele vence a opinião dos outros. Ele vence toda a perspectiva que de alguma forma pudesse estar sendo lançada sobre ele. Afinal de contas, o que Marcos, assim como Lucas nos narra, é que uma grande multidão estava ali e que comprimia Jesus. E que Jesus não era seguido apenas por pessoas que criam nele, ou que queriam alguma coisa dele, mas Jesus era seguido inclusive por seus inimigos. Então, irmão, Jairo está diante desse contexto. E pensando aqui sobre o coração de Jairo, uma das primeiras coisas que Jairo vence é o seu próprio coração e a sua reputação, aquilo que de alguma forma os outros pensam sobre ele. Ele abre mão disso, ele tem uma causa diante dele, e o versículo 23 nos expõe essa causa. Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. A reação de Jesus não poderia ser outra. Jesus vai com ele. Jesus não fica ali pensando que de repente Jairo fosse um daqueles que tentou lhe fazer mal algum tempo atrás. Jesus não fica ali pensando que de repente aquela pudesse ser uma pegadinha ou alguma coisa do tipo. Jesus vai com Jairo. E acontece que ao partir com Jairo, talvez a casa de Jairo não fosse tão distante assim, mas o fato é que uma grande multidão comprime Jesus, aperta Jesus e torna essa caminhada cada vez mais lenta. Torna essa caminhada, ao invés de cumprir a pressa que havia no coração de Jairo, a urgência que havia no coração de Jairo, essa caminhada se torna mais lenta. E aqui, irmãos, eu penso que chega um momento da caminhada com Cristo que é extremamente difícil para nós. A nossa urgência e o tempo do Senhor. Nós temos uma pressa, porque nós temos as nossas causas. Nós sabemos aquilo que aflige, que aperta o nosso coração. Nós sabemos aquilo que de alguma forma se apresenta para nós e cobra de nós, exige de nós uma resposta. Nós temos pessoas que de alguma forma têm as suas expectativas em nós. Nós temos de alguma forma as nossas cobranças interiores. E tudo isso se torna como um grande gigante unificado, gritando para nós o tempo todo: cadê?
Ou como nós lemos aqui no início do culto, Salmo 42, o teu Deus, onde está? Porque de fato o tempo está passando e parece que essa noite que se estabelece na vida da gente, ela não tem fim. É como aqueles invernos que a gente vê em alguns programas, né, que lá no Polo Norte, no Alasca, naqueles locais mais distantes, onde às vezes parece que as noites não vão acabar. E a gente fica nessa esperança quase que se esvaindo. O tempo está passando, o relógio está correndo, as pessoas estão cobrando, o nosso coração está cobrando. E de alguma forma parece que Jesus vem a passos lentos ao nosso encontro. E talvez para muitos de nós, nesse processo de espera, seja como que os incrédulos gritando no ouvido do salmista, o teu Deus onde está? E talvez a gente até passe a fazer a mesma pergunta que Davi fez: por que te olvidaste de mim? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que todo esse aperto da multidão, será que todas essas outras demandas te fizeram com que de alguma forma o Senhor tirasse os seus olhos de mim? E na verdade, irmãos, há uma preocupação grande, porque ainda que essas perguntas de alguma forma sejam parte da nossa existência, elas façam parte daquilo que somos, e não é pecado nenhum nós apresentarmos diante de Deus as nossas questões. Pelo contrário, as nossas questões, quando postas diante de Deus, Deus faz questão de nos responder. Nós encontramos consolo, conforto na sua palavra. Nós de alguma forma somos abraçados por conselheiros que muitas vezes trazem a palavra de Deus, nos lembram da palavra de Deus, as próprias lembranças do passado, de um Deus que nunca nos abandonou. Muitas vezes elas chegam como uma lembrança do Espírito Santo ao nosso coração, como que dizendo assim: tenha calma, espere no Senhor, confie no Senhor. Mas é estranho quando de alguma forma o nosso coração ele começa a pregar de uma maneira muito mais forte, muito mais contundente para a nossa alma. Quando de alguma forma não é a palavra de Deus quem fala, mas são as nossas causas. E nesse ponto, ainda que sejamos como Jairo, que abriu mão do seu orgulho, que abriu mão da sua reputação e foi até Jesus, no percurso até em casa, nós começamos a descrer. E a nossa descrença vai se estabelecendo como um tipo egoísta, de dizer assim: será que Deus não olha mais para mim? Será que a causa de fulano ou cicrano é mais importante do que a minha causa? Será que, por que com fulano, por que com aquele outro lá, as coisas se processam dessa forma e comigo tem sido assim? Por que na casa de cicrano as coisas deram bem ou aconteceram assim e comigo não está acontecendo da mesma forma? De alguma forma, irmãos, o nosso coração começa a pregar, a gritar dentro de nós, tentando gerar uma falsa percepção de uma justiça que nós não temos. O fato é que o tempo está passando, Jairo está próximo a Jesus, a multidão torna a caminhada mais lenta e de repente uma mulher toca Jesus. Marcos narra para a gente que essa mulher há 12 anos padecia de uma enfermidade, de uma hemorragia. Ela já havia ido a vários médicos, gastou todos os seus recursos e ao invés de melhorar, ela ia de mal a pior. A situação dela se tornava extremamente difícil. Para os irmãos terem uma ideia, a hemorragia naquele tempo era considerada como uma grande imundície. E as pessoas que eram consideradas imundas, elas ficavam fora dos arraiais. E por toda a questão de saneamento, ainda que ela não tivesse completamente excluída já nesse tempo aqui de Jesus, diferente dos tempos mais passados, ainda que ela não estivesse completamente excluída, o fato é que ela era uma mulher excluída. Ainda que ela tivesse um casebre, alguma coisa do tipo ainda que sobrasse para ela, ou nem isso ela tivesse mais, ou um lençol apenas para se cobrir embaixo de uma árvore, ou debaixo de um alpendre, alguma coisa do tipo, essa mulher, ela tinha uma exclusão, alguma coisa que ela sentia no seu coração,
como uma indignidade por se aproximar, ou uma dificuldade extrema no coração de querer se aproximar dos outros por conta do seu estado. Mas o fato é que essa mulher também vence o seu orgulho e vence aquilo que os outros pensam. Ela vai e toca Jesus. E o fato dela tocar Jesus atrasa ainda mais a caminhada de Jesus até a casa de Jairo. Porque Jesus agora para. Antes ele estava caminhando, ainda que comprimido pela multidão, a passos lentos, mas ele ainda estava andando. E agora Jesus para. E de repente agora para Jairo a crise piora. Porque pense para você que é pai, para você que é mãe, diante de uma urgência. Você para e ouve a seguinte pergunta de Jesus: quem me tocou? A colocação que os discípulos de Jesus fazem nesse momento, ela não é estranha. Porque eles estão observando todo aquele contexto e eles olham para Jesus assim: mestre, como você pergunta quem te tocou? A multidão está tocando você, todo mundo está passando a mão em você, todo mundo toca em você. Como assim quem te tocou, quem me tocou? Que pergunta é essa? Que pergunta descabida é essa? Talvez o sol aí aqueceu demais a cabeça de Jesus e Jesus perdeu meio aí, que é a razão das coisas. Que história é essa, Jesus? O fato é que ele está ali pressionado e ele para agora. Quem me tocou? Imagina agora você, sendo Jairo ali, ouvindo essa pergunta da parte de Jesus e ouvindo a réplica ou a pergunta que os discípulos fazem a Jesus depois. Jesus, que história é essa? Quem te tocou? A multidão te aperta aqui, quem te tocou? Talvez você ali, ou eu ali, como Jairo ali, a gente disse assim: meu irmão, até os discípulos se ligaram que todo mundo está tocando a Jesus. Que história é essa? Se ele não quiser ir logo na minha casa, ele se pronuncie, ele diga, mas deixe de inventar a história de dizer quem me tocou, todo mundo está tocando ele. O fato é que havia sim uma mulher que tocou a Jesus, que tocou em Jesus de forma diferente. E aí Jesus encontra essa mulher, ela é revelada ali naquele caminho e ela é curada ali naquele processo. E nesse momento, irmãos, quando Jesus ainda falava com aquela mulher, se dirigia de certa forma também ali à multidão, ensinando algo à multidão, alguém ou alguns da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, chegam diante de Jairo e diante de Jesus, sem respeito algum, de forma abrupta, sem qualquer decoro ali naquele momento, e simplesmente dizem o seguinte: a tua filha já morreu, por que incomodas ainda o mestre? Imagina você receber uma notícia dessa forma. A forma aqui que ele dá a notícia foi pior do que Jó quando recebe ali a notícia. Porque o mensageiro lá que chega diante de Jó diz assim: olha, deu um vento lá, soprou aquela tempestade, teus filhos estavam lá reunidos e, de certa forma, ele ainda prepara o terreno, mas aqui não. Aqui a pessoa chega meio que duro, seco mesmo, diz assim: olha, a tua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando ele? Ela já morreu. Acabou. Tem mais o que fazer não. É ponto final nessa história. Certo agora é você cumprir todos os rituais. A gente vai preparar o enterro da sua filha. Acabou. Tem mais o que fazer. Irmãos, eu penso aqui no coração de Jairo, até porque aquilo que Jesus vai dizer a Jairo revela um pouco daquilo que está se passando no coração de Jairo. Na narrativa dos evangelhos, nós não temos aqui nenhum dos evangelistas dizendo assim: Jairo ali naquele momento começou a chorar. Naquele momento Jairo se ajoelhou e começou a prantear, a gritar, a espernear por conta da má notícia que chegou aos seus ouvidos. Nós não temos isso. Mas nós encontramos na fala de Jesus duas expressões. Não temas, é a primeira delas. E isso revela para nós que o temor, de alguma forma, entrou no coração de Jairo ou cresceu no coração de Jairo. Que o temor estava instalado ali de alguma forma
e agora Jairo estava caindo num processo de descrença completa. Porque é como se nesses momentos onde a notícia chega, onde tudo aquilo que de alguma forma a gente cria que poderia resolver a situação, mas agora nada mais pode dar conta daquilo, porque o ponto final já se estabeleceu, aquilo ali agora chegasse para o nosso coração como um processo já de desesperança. E a gente começasse até mesmo a olhar para Jesus como dizendo assim, agora não dá mais, né? E aí a gente responde, né, com aquele nosso evangeliquez, pois é, né? Foi da vontade de Deus. Aquela coisa assim que está muito mais recheada de desesperança, de incredulidade, do que de fato a crença na vontade de Deus. Seja na cura, na realização daquilo que é nossa expectativa maior, ou de um ponto final mesmo, na morte mesmo. Só que o coração de Jairo é tomado por isso, e Jesus está usando essa expressão não temas, mas Jesus usa outra, crê somente. Creia, confie, contra tudo aquilo que é expectativa, contra tudo aquilo que é esperança humana, contra tudo aquilo que é diagnóstico humano, contra tudo aquilo que está estabelecido diante de você. Irmãos, ninguém mais pode dizer isso a não ser o Senhor Jesus. Eu não posso afirmar isso. Nenhum de nós aqui, por mais espiritual que seja, né, pode afirmar isso. Nenhum de nós pode chegar diante de uma pessoa e simplesmente dizer assim, crê somente, se não for o Senhor Jesus. E é exatamente isso que Jesus diz. Eu creio que naquele momento os olhares se cruzam ali, e Jairo crê. Só que eles ainda vão enfrentar mais uma etapa nessa caminhada. O versículo 37 diz que Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João. Eu fui ler sobre isso, e no meu coração há uma tendência muito grande a pensar, porque Pedro, Tiago e João eram muito próximos a Jesus. Existiam os 12 apóstolos, dentro desse grupo de 12, existiam esses 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, são eles que sobem com Jesus. Outros episódios, eles participam de forma mais próxima a Jesus. E ainda tinha João, dentro desses 3, ainda tinha João, que era aquele discípulo considerado como discípulo amado, que chegava a reclinar sua cabeça sobre o peito de Jesus. Então, na minha mente, para mim seria mais fácil pensar que Jesus queria dar uma aula, ou puxar aqueles 3 ali para uma caminhada de fé um pouco diferenciada, um pouco mais profunda, e não é errado pensar por aí. Mas ao mesmo tempo, lendo um comentarista muito sério das Escrituras, ele diz que o fato de Jesus não ter chamado os outros, pode significar também que dentro desse caminho, Jesus não quisesse que literalmente a menina tivesse um susto. Imagina, a menina acorda ali diante daqueles homens barbudos ali, estranhos. Então Jesus seleciona ali 3 dos seus discípulos, talvez os que estivessem mais próximos dele. Nós não temos na narrativa uma explicação muito clara sobre isso. O fato é que Pedro, Tiago e João, eles são chamados para entrar naquela casa. Só que quando eles chegam à casa do chefe da sinagoga, Jesus percebe aquele alvoroço. Literalmente, irmãos, o que está acontecendo aqui, a palavra alvoroço, a palavra chorar e a palavra prantear muito, elas são expressões extremas. As pessoas estavam literalmente inquietas, correndo de um lado para o outro. Havia aqueles que choravam e havia aqueles que gritavam. A palavra prantear aqui era uma expressão inclusive usada nas batalhas, quando os soldados iam para as batalhas e eles avistavam o inimigo e eles davam aquele grito de guerra estrondoso que fazia muitas vezes até o inimigo desistir da batalha só de ouvir o grito. Eu lembro que quando eu era pequeno, um amigo meu que era mole que só, medroso que só, ele descobriu uma técnica para vencer as brigas na escola. Ele gritava. Era impressionante isso. E o pior é que os outros, alguém que iria brigar com ele, ficava com medo mesmo. Ele dava um grito bem grande assim, que o cara dizia, rapaz,
para um doido basta outro na porta, né? O pessoal não diz isso. E aí ninguém topava brigar com ele. O pessoal ficava com medo dele, daquele grito que ele dava. Gritava assim, corria atrás do outro e o outro corria. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo. As pessoas estão gritando dentro daquela casa. Elas estão chorando muito. Penso ali que a família de Jairo, até por Jairo ser chefe da sinagoga, era uma família muito querida. E as pessoas estão, de certa forma, sofrendo com tudo aquilo ali. Estão pranteando, gritando, berrando literalmente ali, choravam muito. Quando Jesus entra, Jesus faz uma pergunta: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o versículo 40 nos mostra a reação daquelas pessoas. E Lucas vai descrever que aquela reação acontece porque eles já tinham a consciência de que a criança não dormia, a criança estava morta. Em Lucas, no capítulo 8, o versículo 53 diz assim: e riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Marcos só coloca que riam-se de Jesus. Mas o fato é que, de certa forma, havia um deboche daquelas pessoas. Aquelas pessoas olhavam para essa palavra de Jesus e diziam assim: rapaz, que história, ele não conhece a realidade. A notícia já chegou aos ouvidos dele, alguém já foi lá e disse, Jairo já tomou ciência do que está acontecendo. Entretanto, esse homem entra aqui e diz assim: olha, por que é que vocês estão chorando? Por que é que vocês estão pranteando? A criança não está morta, ela apenas dorme. E eles riem de Jesus. Na verdade, irmãos, nesse processo de aconselhamento do coração, nós percebemos, e eu quero usar uma expressão aqui que eu ouvi numa pregação há muitos anos atrás. Nós percebemos a presença dos ladrões da esperança. Não sei se você já ouviu essa expressão. Os ladrões da esperança. Nós temos várias classes de ladrões de esperança. De pessoas que, diante de alguma circunstância, elas se aproximam para aconselhar o coração da gente, inundados pela incredulidade, pela desesperança, inundados por todas as suas perspectivas humanistas, por todas as suas visões, com os seus pressupostos, mas completamente distantes ou à parte de Deus. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento muitos episódios assim. Nós vamos encontrar casos claros na Bíblia em que pessoas se aproximaram de outros, como por exemplo os amigos de Jó, que tentam de alguma forma encontrar uma solução para toda aquela crise que estava sobre a vida de Jó. Tentam até mesmo jogar a responsabilidade de Jó: você tem pecado oculto, foi alguma coisa que você fez, procure, vasculhe, confesse, você vai encontrar. Muitas vezes apontando ou tentando gerar a culpa dentro do nosso coração. Muitas vezes esses conselheiros, como Jeremias nos fala no capítulo 6, no capítulo 7 do seu livro, eles não serão enviados pelo Senhor, eles não falam da parte do Senhor, ainda que usem o nome do Senhor. Muitas vezes eles vão chegar diante de nós com seus conselhos vãos, eles vão chegar diante de nós com as suas afirmações, assim como Pedro um dia chegou diante do Senhor Jesus, inundado pela opinião do diabo e não com a opinião de Cristo. Jesus está ali falando sobre o caminho da cruz, e Pedro diz assim: Senhor, de modo algum, de jeito nenhum o Senhor vai passar por isso. E Jesus percebe que Pedro está com o coração cheio de uma opinião. Não é que Pedro estivesse possesso, mas estava com o coração cheio de uma outra opinião, com um outro caminho estabelecido, com uma falsa verdade, se a gente pode dizer assim, estabelecida no coração. E muitos são os conselheiros, irmãos, que se aproximam de nós em momentos críticos para simplesmente dizer assim: olha, a coisa vai melhorar, não é tão assim não se preocupe com isso. De alguma forma trazendo conselhos humanistas ou trazendo desesperança, fazendo com que de alguma forma tiremos os olhos de Jesus e passemos a contemplar outra realidade. O fato é que esses ladrões da esperança, eles riem de Jesus.
Eles percebem simplesmente aquilo que qualquer olho humano, descrente, incrédulo, percebe. Eles não conseguem perceber a palavra de Deus. Eles não conseguem alimentar o coração com aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Não habita a palavra de Cristo no coração. O que habita muitas vezes é até o meu desejo de proteger você de um mal maior. O que habita é a minha cosmovisão ou o amor que eu penso ter por você, que é maior do que a verdade de Deus muitas vezes. E aí eu chego como aquele seu amigo que diz assim para você: olha, eu te quero tanto bem, que eu prefiro que você fique numa esfera confortável da sua vida a viver aquilo que Deus tem para você. Eu quero tanto bem a você, que eu prefiro que você abra mão daquilo que é proposta de Deus para você, para de alguma forma encontrar nesse outro caminho aqui, algum tipo de alegria, de satisfação. Ou muitas vezes, irmãos, essa perspectiva ela está disfarçada de uma interpretação completamente equivocada. É tipo aquele conselho que alguém dá para alguém e chega assim: olha, a palavra de Deus diz isso. E aí de repente eu fico incomodado, eu fico triste com aquela situação e procuro um outro conselheiro. E aí o outro conselheiro diz assim: olha, mas você não precisa ser tão radical com essas coisas, você não precisa ser assim, Deus não quer isso para você, Deus quer essa outra caminhada para você. Eu lembro de um tempo atrás, irmãos, uma pessoa de uma outra igreja me procurou para contar a história da vida dela e falou sobre uma situação de divórcio. E a pessoa chegou para mim e disse mais ou menos assim: olha, eu estou divorciando da minha esposa, não dá mais para mim, é muito complicado ali aquela caminhada, é muito difícil aquela caminhada, eu tive aí algumas coisas erradas lá fora, mas ela bem que mereceu, houve uma traição aí da minha parte, mas ela mereceu aquilo ali, porque essa mulher me dá muito trabalho, essa mulher me aperreia muito, ela é como um calo que impede a minha caminhada. E aí ele foi se aconselhar com uma pessoa da igreja dele. E ele chegou lá e falou para a pessoa, né, e contou, disse assim: olha, eu até tive essa relação extraconjugal, eu adulterei, mas é por causa desses anos de sofrimento com essa pessoa. E aí aquele amigo da igreja chegou para ele e disse assim: rapaz, você é um cara que é gente boa, você é um cara que é bonito, você é um cara que é bem empregado, você ganha bem, você tem condições de viver algo bem melhor. Deus não quer que você viva esse sofrimento que você tem passado. Divorcia dessa mulher, vira essa página, constrói uma nova história e seja feliz, porque essa é a vontade de Deus para você. Os ladrões da esperança, irmãos, eles se aproximam de nós com os seus descaminhos estabelecidos no coração, para roubar aquilo que é esperança. E irmãos, muitas vezes, quando nós olhamos principalmente para Hebreus capítulo 11, aqueles homens e mulheres de Deus, que são considerados por Deus como homens dos quais o mundo não é digno, eles não tiveram a concretização da promessa, ainda que eles esperassem, colocassem a sua esperança em Deus e aquilo lhe custasse a própria vida. Eles não viram a concretização, a materialização das promessas de Deus. E com certeza, irmãos, com certeza, não é diferente dos nossos dias, muitos se aproximaram para roubar a esperança, para roubar a fé do coração, dizendo assim: Isaías, desiste desse caminho, Isaías. Jeremias, rapaz, esse negócio, olha só com quem você está batendo de frente, Jeremias. Abre mão desse negócio, rapaz. Olha só a que ponto isso vai te levar, Jeremias. Irmãos, muitos falsos profetas em nome de Deus se levantavam para aconselhar os reis e falavam sem autoridade nenhuma, porque não falavam da parte de Deus. Deus nunca enviou aqueles homens e eram ladrões da esperança. Eram hereges, corruptos no coração, que se levantavam pregando uma outra palavra. E é exatamente esse o ponto, irmãos.
Porque o que pode nos dar esperança é a palavra de Deus. É ela quem traz o nosso coração para o centro, para o caminho de Deus. E a partir do momento em que ela é distorcida, a partir do momento que ela é descontextualizada, a partir do momento em que ela é mal usada para de alguma forma ludibriar a nossa mente, ou até mesmo quando ela não é usada, mas até o nome de Deus é citado no meio, mas não tem nada de palavra de Deus. Irmãos, isso não é um caminho do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós dizemos amém para muita coisa que não é de Deus. Muitas e muitas vezes nós estamos balançando a cabeça, concordando com aquilo que não é de Deus. Porque de alguma forma aquece ou mexe ou alisa o meu ego, mexe com o meu coração, é algo que é plausível, é algo que é bonitinho, é algo que apresenta algum caminho de redenção, mas é caminho de morte. Os ladrões da esperança estão rindo de Jesus. Eles estão rindo de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. E eu acho tremendo isso aqui. Porque Jesus aqui, ele tira todos esses do cenário. Ele faz questão de colocar para fora essas pessoas que riem, os descrentes, e ele chama ali apenas os seus 3 discípulos, o pai e a mãe da menina. Jesus entra naquele quarto com os pais da menina e Pedro, Tiago e João. E Jesus não simplesmente olha para aquela menina e diz assim: olha, será que você poderia? Mas ele ordena. E aqui Jesus revela, irmãos, que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Irmãos, nós não estamos diante de qualquer senhor, irmãos. Irmãos, nós não servimos a Michel Temer. Ainda que devemos honrar aqueles que estão investidos de autoridade sobre nós, mas ele não é o nosso Senhor, assim como a igreja, no primeiro século, quando era obrigada a dizer que César era o seu Senhor, ela dizia: Jesus Cristo é o Senhor. Eles não se envergonhavam do Evangelho de Jesus. E isso traz para mim, irmãos, uma verdade muito grave. Porque nós temos a palavra de Deus diante de nós, que diante das crises nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque esse Senhor, que é Senhor sobre a vida, que é Senhor sobre a morte, que é Senhor sobre o cosmos, que é Senhor sobre todos, Ele diz assim: olha, lance sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Por que é que nós andamos ansiosos, irmãos? Quais são as notícias que têm de alguma forma abastecido o nosso coração? Porque, irmãos, à medida que nós abrimos mão das notícias do alto, daquele que é a verdadeira esperança, os ladrões da esperança, eles vão se apoderando do nosso coração, irmãos, e vão enchendo o nosso coração de incredulidade, de temor. A desesperança toma conta do nosso coração e nós começamos a ir de mal a pior, irmãos. Nós passamos a confiar como aquela outra mulher confiou nos médicos e perdeu tudo o que tinha, depositando sobre eles a sua esperança, e foi de mal a pior. E a nossa caminhada vai se tornando exatamente assim, irmãos. Vamos descendo os degraus da existência humana até o poço mais profundo da nossa existência. Porque deixamos de perceber aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Aquele que um dia transformou a nossa história, que tem a nossa história na palma das suas mãos. Deixamos de olhar para Ele, de alguma forma, o nosso orgulho, o medo dos outros, da opinião dos outros, vai tomando o nosso coração e nós vamos cedendo ao caminho mais fácil, ao curso mais fácil, aquilo que qualquer outro faz. Abrimos mão do caminho de Deus para seguir o caminho do nosso coração, o caminho desse mundo, as sugestões do diabo. Jesus olha para aquela menina e ordena: menina, levanta. Imediatamente,
imediatamente ela levantou e começou a andar. Ela obedeceu. Porque Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, irmãos. Sobre tudo. Será que você pode olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, um dia o Senhor conquistou, tomou meu coração, pagou a minha dívida, eu sou teu. O Senhor não é contra mim, o Senhor é por mim. E eu posso descansar no Senhor, ainda que contra toda esperança humana, eu posso confiar naquele que é de fato a verdadeira esperança. Ainda que seja contra todo diagnóstico humano, eu posso confiar naquele que é o Senhor da esperança. Será, irmãos, que a gente pode olhar para Jesus e afirmar isso, não da boca para fora, mas com o coração, entregando a Cristo a nossa vida e dizendo assim: Senhor, cada vez que eu tento assumir o controle, eu tomar as rédeas, eu afundo ainda mais. São degraus e degraus que eu vou descendo, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero dizer com o meu coração ao Senhor: Deus, toma conta. Toma conta, assuma. Tome as rédeas. E aí, irmãos, o nosso coração encontra descanso. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às faltas, mesmo em meio a qualquer temor, que as circunstâncias tentem e obriguem o nosso coração a tirar os olhos de Jesus, nós continuamos, como Hebreus 12 nos afirma, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e assim correndo a carreira que nos está proposta. Mas a partir do momento em que tiramos os olhos dele, irmãos, nós vamos de mal a pior. Irmãos, o que agrada a Deus é fé, irmãos. O que agrada a Deus é fé. O que salvou aquela mulher foi a fé daquela mulher. Ela creu em Jesus. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela creu em Jesus. Irmãos, o que levantou aquela menina da cama foi a fé que Jairo depositou sobre Jesus. Foi a sua esperança lançada sobre Cristo. Foi no olhar de Jesus para ele: não tenha medo, Jairo. Creia, Jairo. Mesmo diante de toda aquela circunstância, as pessoas gritando, chorando, tremendo de medo, tristes, apavoradas, Jairo, com todas as tendências que nós temos no nosso coração de se desviar, Jesus olha, assim como ele olha para mim e para vocês, assim: não tenha medo. Creia somente. Creia somente. Nós somos chamados a crer, irmãos. A crer no Senhor Jesus. A entregar a nossa vida a Ele. A confiar nele, a depender nele, a esperar por Ele. Esperar. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Nós cantamos uma música aqui na hora do ofertório sobre esperar no Senhor. E eu queria chamar você à oração. E a gente vai cantar mais uma vez essa música. E ela é um chamado de Deus para mim e para você. Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é comparado a um construtor imprudente, que vai e constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem a tempestade e bate sobre aquela casa, é grande a ruína. Mas aquele que ouve as palavras de Cristo, que confia, que depende, que espera, que pratica, é comparado a um construtor prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando as circunstâncias, quando os ladrões da esperança, quando as adversidades vêm, aquela casa permanece de pé, firme, não por causa dela em si, mas por causa daquilo sobre o qual ela está edificada, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados, irmãos, a colocar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor no Senhor Jesus.
Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O grupo de louvor vai cantar essa música. E se você de alguma forma entrou aqui nessa tarde, ou até mesmo está nos acompanhando pela internet em casa, e faz dessa agora a sua oração, aí onde você está, eu queria convidar você a se colocar de pé enquanto a gente canta, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero lançar sobre o Senhor os meus cuidados, a minha vida, eu quero entregar ao Senhor, dizendo ao Senhor: Deus, cuida de mim, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Enquanto a gente canta, você fica de pé e faz desse canto com a sua oração diante do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e media de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Vamos todos ficar de pé, nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Teu amor nunca mudou, Senhor. E eu peço aqui, Pai, por nosso coração, porque temos as nossas demandas que são conhecidas do Senhor. Oramos, Pai, aqui por familiares nossos, Pai, que têm sido rebeldes, que não conhecem o Senhor. E pedimos, Pai, pela salvação deles. Senhor, colocamos o nosso amanhã diante do Senhor
E como cantamos aqui, Pai, tudo o Senhor já preparou. E isso é verdade, Pai. Então, nos ensina a confiar no Senhor. Senhor, vença os nossos medos, Pai. Vença os nossos temores que muitas vezes nos levam, Pai, a tentar assumir a vida como se pudéssemos dar conta dela. Senhor, nos livra dessas arrogantes pretensões, Pai. Senhor, ao mesmo tempo, Pai, eu peço aqui por pessoas que estejam enfermas, ou do corpo, ou do coração. Pai, eu peço que a Tua graça também, que o Teu favor as alcance, Senhor. Temos familiares, amigos que estão enfermos, os diagnósticos não são bons, mas a gente confia no Senhor, Pai. A gente espera no Senhor, a gente depende do Senhor. Se o Senhor quiser, Pai, com apenas um toque Teu, Senhor. Mas também, Pai, se o Senhor quiser apresentar a Tua glória, a Tua bondade de outra forma, sabemos que o Senhor satisfará o nosso coração. Por isso, Pai, nós esperamos no Senhor e confiamos no Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a nossa nação, sobre toda essa situação